Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós veremos onde surgiu a lenda do lobisomem. Então vamos pro vídeo que tá muito top. Uma pergunta que às vezes não para: de onde surgiu o lobisomem? A lenda do lobisomem surgiu na Europa e os relatos mais antigos existentes sobre esse ser levaram os estudiosos a concluírem que sua origem está na Grécia Antiga. Existem diferentes versões na tradição grega, mas um dos relatos fala de um rei chamado Licão, que reinou em uma região chamada Arcádia e foi punido por Zeus após tentar matá-lo. Isso aconteceu porque Licão era conhecido por realizar o sacrifício de humanos viajantes que visitavam seus domínios. Zeus então disfarçou-se de viajante, dirigiu-se a Arcádia e foi recebido por Licão em um jantar. O rei da Arcádia ofereceu carne humana para Zeus, que enfurecido puniu-o transformando em um lobo para sempre. A origem grega do lobisomem, inclusive do nome à lenda, pois esse ser também é conhecido como licântropo, tendo licos o significado lobo, em antropos de homem. Por fim, existem alguns estudos que apontam que o lobo era um animal que recebia culto na antiguidade, e esse culto acabou sendo transmitido para Roma. Em Roma, além de ter existido um culto ao lobo por meio de uma festa chamada Lupercalia, a festa dos lobos, existia também a história de um homem que se transformava em lobo, e lá esse era chamado de Versipélio. Como os romanos conquistaram uma quantidade vasta de territórios, a crença no homem que se transformava em lobo espalhou-se, principalmente na Europa. A expansão da lenda fez com que ela tomasse novas características e em cada local acabou ficando conhecida por nomes diferentes. Em locais cristianizados, esse ser tornou-se um pecador amaldiçoado, que tinha na maldição do lobisomem uma espécie de penitência até ser perdoado dos seus pecados. Se na Grécia ficou conhecido como licântropo, em Roma como Versipélio, em outros locais da Europa recebeu o seguinte nome, Loup-garou, na França, Werewolf, entre outros seções. A Boronten para os russos, lobisomens na Península Ibérica, etc. Até mesmo na África e na Ásia. A lenda do lobisomem ficou conhecida, embora possui características diferentes nesses continentes. Na influência portuguesa, na lenda do lobisomem. Naturalmente, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil por meio dos portugueses, durante o período em que esses colonizavam o Brasil, em nosso país. A lenda chegou a assumir diferentes características em cada região. Em Portugal, acreditava-se que o lobisomem era um homem muito magro, com orelhas compridas e nariz avantajado. Falava-se que ele poderia ser um homem amaldiçoado por ser predestinado à maldição, bem como poderia ser penitência de pecados cometidos. Havia também uma relação da lenda com o aspecto moral, pois acreditava-se que o filho nascido de um incesto seria lobisomem. No caso da predestinação, acreditava-se que o primeiro filho homem nascido depois do sétimo filho seria um lobisomem. Uma vez transformado nisso, o ser partiria à procura de cemitérios de pessoas para alimentar-se. Em Portugal, o lobisomem também poderia ser conhecido como corredor ou tardo. E lá chegavam a acreditar que mulheres também poderiam transformar-se nesse ser, sendo chamadas de peira ou lobeiras, conforme levantou o folclorista Luiz da Câmara Cascudo. Aqui no Brasil, como mencionamos, a lenda do lobisomem chegou por meio dos portugueses e alguns estudos realizados concluíram que não existia uma lenda desse tipo entre os povos indígenas. O mais próximo disso eram as lendas que acreditavam que os homens ou mulheres poderiam transformar-se em alguns animais de floresta.
Essa lenda do folclore brasileiro acabou adquirindo elementos presentes na sua versão portuguesa. Assim, era comum acreditar que o lobisomem era o homem nascido depois que a mãe tivesse 7 filhas. Embora versões da lenda falem que se nascem 7 filhos homens, o 8º filho também seria um lobisomem. No norte do Brasil, a lobisomem era o homem que tinha a saúde debilitada. E aquele que fosse anêmico acabaria transformando-se nele. Uma vez transformando, alimenta-se do sangue de outros humanos para compensar a pobre dieta como um deles. A transformação acontecia nas noites de quinta-feira para sexta. No sul, por sua vez, o fato que transformava o homem em lobisomem era o incesto. No Brasil, não houve registro do folclore da crença na transformação de mulheres em lobisomens. Em nosso folclore, somente os homens tornaram-se lobisomens. Outra crença relacionada a lobisomens no Brasil é que no interior de São Paulo acreditava-se que esse ser tentativa invadir as casas para comer as crianças. Muitos acreditavam que o lobisomem atrai especialmente crianças não batizadas, os pagões. O que as lendas falavam sobre a cura do lobisomem? Em geral, acreditava-se que esse ser poderia ser curado se fosse ferido gravemente com determinados objetos. Um desses objetos era uma bala banhada com cera de vela de um altar, em que tivesse sido celebrado 3 missas do galo ou 3 missas de domingo. Mas então, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe o like, se inscreva e deixe sua opinião aí nos comentários, tá? É isso, valeu, até a próxima e tchau. Todo domingo vai ter vídeo no canal.